Estamos começando o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do cineasta. E para isso, conversaremos com a Beatriz Sainer, que é roteirista e diretora. Dirigiu O Sonho Bollywoodiano. Atualmente está captando financiamento para o seu novo filme Los Silêncios. Fez filosofia e cursou cinema em Roma, mas não terminou nenhum desses cursos. E o Rodrigo Correia Gontijo, que é graduado em Comunicação e Multimeios pela PUC de São Paulo, é mestre em Multimeios pela Unicamp, atua como artista visual e documentarista. Desenvolve trabalhos artísticos com ênfase em artes do vídeo, atuando principalmente em vários temas. Não vou citar todos, depois você diz. Podemos começar com um caso, uma piada a respeito da profissão. Quem gostaria de começar? Eu posso falar. Na verdade, eu trouxe um arquivo digitalizado de uma notícia de jornal que eu ganhei de presente de um diretor de teatro. Na época, a gente estava fazendo uma peça que ela acontecia em vários lugares do mundo, tudo, e a gente ficou envolvido durante 6 meses com esse projeto. Foi um projeto super intenso e eu fiquei exclusivamente trabalhando 6 meses nesse projeto. E aí um dia ele me veio com essa notícia de jornal, super divertida, até pelos papos que a gente tinha nas horas de lazer, nas horas de distração. E a notícia é mais ou menos assim, eu vou pegar aqui o celular que está digitalizada. A notícia diz assim, minha mãe quer que eu estude, meu pai quer que eu trabalhe, minha avó quer que eu me mude. Mas eu já fiz tudo que pude. Já fiz teatro experimental, oficina de poesia marginal, seminário de meditação transcendental, curso de sanduíche natural. Eu faço vídeo, eu faço vídeo. Vagabundo é a PQP. E ele falou, tem tudo a ver com você isso aqui. Até porque as pessoas sempre perguntam, né? Mas o que você faz? E aí eu digo, eu trabalho com audiovisual, com vídeo e tal. Ah, que legal. Mas dá dinheiro? Mas dá para viver disso? E de profissão, de que Qual é a você sua faz? profissão, né? E aí ele me deu isso, que na verdade é uma música dos Cacetas, antes de ser Caceta e Planeta, de um LP que eles lançaram nos anos 80, e é um trechinho dessa música que saiu publicado num jornal na época que a gente estava fazendo esse projeto. Resolvi fazer esse filme, na verdade eu estava com essa dúvida vocacional bem grande quando eu acabei o colegial. E eu decidi que antes de escolher uma profissão, eu queria passar um tempo longe do meu condicionamento social, da minha família, né, do meu país, da minha língua. E eu era apaixonada por dança clássica indiana e resolvi ir para a Índia. Então, na verdade, a primeira vez que eu fui para a Índia, eu tinha 18 anos de idade. E fui para lá, consegui um estágio no hospitalzinho para trabalhar com criança. Tinha um curso do Satyajit Ray, que é um cineasta super importante indiano do neorrealismo lá. E aí, na verdade, cheguei lá, estava um calor assim que eu não fazia em 100 anos. Cancelaram o curso, estava tudo assim, tudo dando errado, assim, não tinha nada... Enfim, mas acabei ficando lá 6 meses, viajei bastante, fiz curso de dança, fui fazendo essas coisas. E uma coisa que aconteceu foi que no dia do meu aniversário lá, quando eu fiz 19 anos, eu fui ver um filme que chama Terrorista, que é do Santha Shiva, que é um filme de uma menina que enfim, está fazendo todo um treinamento para assassinar uma pessoa, para ser uma mulher bomba, e aí descobre que ela está grávida. E aí, no meio do filme, tem um intervalo, porque lá eles fazem um intervalo, aí eu saio, e aí descobrem que eu estou no cinema, e estava tendo uma festinha para mim, eu era a única que não estava. E aí eu acabo falando, não, depois eu assisto o resto do filme e vou lá na festinha. Aí, enfim, fui lá na festinha e nunca mais achei esse filme. Eu queria muito saber o que aconteceu com a menina, porque ela era uma mulher bomba e estava grávida, enfim, era muito bom o filme. Aí passam-se, enfim, 3 anos, 4 anos. Nunca, não achei esse filme, busquei, depois disso eu fui, enfim, para Roma, para o Centro Experimental de Cinematografia e tal, nunca mais consegui achar esse filme. Aí eu tô aqui em São Paulo, a minha amiga que estava comigo nessa época na Índia me liga e fala, Bia, o Terrorista está passando na Cinemateca. Pelo amor de Deus, vai lá e assiste o final desse filme e me conta o que acontece. Aí eu fui na Cinemateca que estava tendo a primeira mostra de cinema indiano, e aí eu vi o filme inteiro e não só estava passando o filme, como os produtores estavam lá, que é o Ram Devineni. E aí eu já tinha o roteiro que eu queria fazer desse filme, das atrizes que vão para a Índia, e tem todo esse caminho também de perguntas sobre a vontade, sobre por que a gente tem tantas vontades, e qual que é a mais autêntica, qual que não, o que é condicionamento social, e o que é realmente integridade nossa, né?
E aí, enfim, mostrei o roteiro para ele e foi daí que começou um pouco a história desse filme, assim. Eu já tava... E a história da cineasta? A história da cineasta, também, né? E fui com essa pergunta vocacional para a Índia e no final acabei voltando depois de alguns anos com esse filme feito, né? Cineasta é aquela pessoa que grita, corta! Depende em que contexto. Se você está fazendo um trabalho dentro do domínio ali do cinema experimental, muito difícil você vai falar corta porque você está trabalhando sozinho, né? Você acaba sendo a equipe de um homem só. Porque dentro do cinema experimental é um campo de muita investigação, né? Um campo muito de tentativa e erro, de descobrir procedimentos, descobrir ali como construir narrativas dentro ligado à pesquisa que você está desenvolvendo e tudo mais. E são trabalhos que demoram, às vezes, anos, né, para serem feitos. E então é um campo que dificilmente você vai falar corta, porque você não tem para quem falar corta, né? Mas talvez num cinema mais comercial, mais dominante, sim. Eu acho que cineasta também, essa função envolve diversas funções, né? Pelo menos eu sou daquelas que acredito que o produtor é também cineasta, que o maquiador é também, de alguma maneira, ele trabalha com isso, né? O diretor de arte, o fotógrafo, né? São muitas funções que estão dentro daquilo que a gente fala, né, de cineasta, aquele que lida com cinema, né? Aquele que... não só o diretor. Então, enfim, acho que cabe esse título para muitas funções, né, que são muito diversas e muito... Então, vamos falar um pouquinho, porque é o menos visível, né? Quer dizer, o diretor, fora os artistas e o roteiro, é o que aparece, né? Pelo menos no Oscar, ele é valorizado. Os outros também, que existem prêmios, mas são prêmios secundários, né? O que são essas outras atividades de um cineasta? Quais são? O que eles fazem? Então, acho que, por exemplo, para fazer um filme acontecer, né, para sair de uma ideia e chegar na realidade, né, naquilo que você consegue filmar e transformar numa experiência sensória, seja no cinema, seja no computador, onde for, a gente tem os produtores, que daí você tem o produtor que desde a pessoa que busca financiamento para fazer o filme acontecer, infelizmente, enfim, como é algo que demanda muitas pessoas trabalharem e períodos muito longos de trabalho, né? Às vezes você fica 5 anos num roteiro, fica não sei quanto tempo finalizando o filme, filmando 2, 3 meses. Enfim, são processos todos muito longos e tem muita gente. Então, mesmo o filme mais independente, assim, quando você vai ver o orçamento final, é algo alto, né? Assim, sei lá, um escritor gasta menos para fazer sua arte, um pintor talvez também, né? O cinema sempre acaba demandando muito dinheiro. Então, tem o produtor que vai buscar recursos para que isso seja feito e que também tem todo um trabalho de análise técnica e de leitura. Esse é o direção, né? Mas, enfim, para ver tudo o que é necessário, montar essa equipe, né? Conversar também conceitualmente. Eu gosto muito de produtores que têm também uma pegada artística no sentido de ser um colaborador também para aquilo acontecer, né? Então, ok, sua visão é essa, aquela, porque vamos fazer nesse lugar ou naquela locação. A gente traz várias possibilidades para fazer isso acontecer. Tem o diretor de fotografia, né, que é o braço direito do diretor. Que também é um cineasta. No meu conceito, para mim, também é um cineasta, o diretor de fotografia, que vai pensar a decupagem dos planos e vai pensar qual a melhor textura de imagem, qual que é a melhor, enfim, enquadramento, e você fala, né, com enquadramento, você fala com imagens, né, extremamente importante. Decupagem, uma palavra. Decupagem, vamos lá. É totalmente diferente se eu falar, por exemplo, uma pessoa entrou na sala e sentou aqui. Se eu fechar na mão dela, abrindo a porta, nos pés delas entrando e, de repente, no olho dela fazendo assim. Então, isso eu tenho uma leitura, né, do que seria essa cena. Outra é eu ter sei lá, plongé ali uma câmera ali em cima e só vejo a pessoa entrando como uma formiguinha numa sala enorme. Eu tenho uma outra sensação, eu digo outras coisas com essa opção. Então, aí seria quebrar o roteiro e ver quais as melhores opções em termos de enquadramento e imagem para dizer aquilo que você quer dizer sem ter que falar, né? Mostrando. Que mais, diretor? Aí tem toda a parte de direção de arte, que é super importante, né? Que também dá a textura do filme. Então, você diz muito pela figurinista, pelas coisas que vestem, os ambientes que essa pessoa frequenta, né? Você também diz muito. Aí, maquiador também, efeitos especiais.
assistente de direção também, que é um pivô super importante da produção toda, né? Ele que na verdade fala silêncio, ele que na verdade manda e faz o diretor estar ali no cronograma, não se perder. Dentro dos produtores tem vários, tem o produtor executivo, tem o produtor de set, tem o produtor... Enfim, tem vários cargos de produção dentro da própria produção, desse próprio título de produtor. O roteirista, né, que é também uma função bastante importante e que aqui não existe uma escola de roteiristas, né? Então tem gente que vem desde das letras quanto, enfim, de outras áreas e que tem essa vocação, né, de escrever e de pesquisar. Tem os pesquisadores também que trabalham juntos com os roteiristas. Então, os cursos universitários ensinam tudo isso? Ensinam, dependendo do curso. Só complementando o que a Bia falou, isso dentro do cinema comercial. Tradicional. Não precisa nem ser comercial, mas pode ser independente. Independente, mas que visa ser exibido numa sala grande, ou que visa participar de festivais, que visa fazer um circuito, por mais independente que esse circuito seja. Se a gente for olhar para o cinema experimental ou para o audiovisual, numa maneira mais ampla, que hoje já é tudo chamado de cinema, até pela qualidade do vídeo, pela qualidade dos equipamentos e também por algumas reelaborações conceituais, hoje tudo passou a ser chamado de cinema. Então, o cinema experimental, esse audiovisual, esse cinema que acontece junto com as performances, esse cinema, essas projeções que acontecem junto com a dança ou junto com instalações artísticas, ele acaba sendo feito de uma outra maneira, assim. Ele acaba sendo feito de uma maneira mais... talvez mais solitária, menos compartilhada em grupo, você acaba compartilhando com profissionais de outras áreas, então você está produzindo esse audiovisual, você está produzindo esse trabalho, você vai dialogar com um performer, ou com um ator, ou com um diretor de teatro, que foge do âmbito do cinema. Então, mas para ser exibido aonde? Nos museus? Nos museus, galerias, teatros. É como se fosse uma tela. Como se fosse uma tela ou... uma tela de pintura, é isso que eu quis dizer. Como fosse uma tela de pintura ou novos suportes para essa projeção. Uma tela que pode estar, por exemplo, em amontoados de papéis, pode estar em corpos de pessoas, pode estar em fumaças, pode acontecer no meio do espaço. Tem um artista muito interessante, que o nome dele é Anthony McCall. Ele faz um trabalho de cinema, ele produz desde os anos 60 e ele chama de solid films. Então são filmes que buscam acontecer no espaço entre o projetor e a tela. E você assiste o filme de costas para a tela, um espaço cheio de fumaça, um espaço com bastante densidade, e você vê uma linha sendo desenhada nesse espaço, que tem essa densidade por causa da fumaça. Era um trabalho que foi apresentado para pouquíssimas pessoas nos anos 60 e depois, com o avanço dos equipamentos tecnológicos e com a possibilidade de se criar máquina de fumaça, porque na época eles faziam a densidade do ar em fábricas velhas, abandonadas, eles levantavam toda a poeira que tinha no ambiente, forma mais insalubre possível para ver essa linha sendo desenhada no espaço. E hoje, com a invenção de máquinas de fumaça e tudo mais, ele é representado por galerias, ele circula o mundo inteiro em espaços expositivos e ele apresenta hoje esse trabalho, apresentou no Itaú Cultural, ele é representado pela Luciana Brito, pela Galeria Luciana Brito aqui em São Paulo. Quer dizer, você está colocando, acho que é interessante, temos duas visões, uma, o cinema que conta uma história, né? O outro cinema como arte em si, né? O artista plástico que usa a plataforma do cinema para dizer alguma coisa. Ambos têm isso de tentar te colocar em experiências sensoriais que talvez você não passaria se não estivesse imerso naquele ambiente, ou naquele universo, ou naquela sensação, né? Então, acho que o cinema, de uma certa maneira, desvenda olhares e tenta fazer você olhar o mundo, relações, ou seja, enfim, prédios, o que for, né? Tenta te abrir novas maneiras de ver o seu entorno, enfim, o mundo, o que seja. E aí, acho que ambas podem ser complementares. Outra coisa também que a gente acabou não comentando, essas funções clássicas, né, do cinema de ficção, por exemplo, o que acontece hoje em dia com os equipamentos sendo mais fáceis de manusear e as pessoas tendo uma formação mais abrangente, mais ampla, é que existem muitos coletivos em que você pode exercer várias funções. Então, eu tenho coisas que eu produzo para amigos,
porque eu acho que eles precisam fazer e alguém tem que fazer aquilo acontecer, mesmo não sendo aquilo que eu tenha mais prazer em fazer e nem seja o meu mais forte. Eu faço roteiros para outros amigos, para outras pessoas, sou contratada como roteirista para fazer, enfim, desenvolver projetos e tal, e eu dirijo aquilo que eu me sinto chamada a dirigir. Se tornar um cineasta, é bom fazer uma universidade, fazer um curso específico de cinema de nível superior? Eu acho que ajuda, mas não é a regra. Não é necessariamente fundamental. Eu acho que existem formações, talvez da própria Beatriz, né, que acabam acontecendo de várias formas, que vai beber em diversas outras fontes, não necessariamente nessa fonte acadêmica, mas, claro, a academia acaba ajudando a você estruturar um determinado pensamento, a você ter contatos com realizadores que talvez você provavelmente teria um pouco mais de dificuldade em ter contato com esses realizadores se fosse através de uma formação mais livre. E existem diversos cursos, né, que apontam para essa formação. Não necessariamente só um curso de cinema, mas como aqui na PUC, comunicação em multimeios, no SENAC, bacharelado em audiovisual. Então, na USP também, audiovisual. Na USP também, audiovisual, cinema na FAAP. Então, são cursos que acabam girando em torno desse objeto audiovisual, mas cada um com uma especificidade própria, mas todos eles abordando essa questão da imagem em movimento. Né? A gente poderia dizer, como toda profissão universitária, elas começam primeiro no mundo da prática, né? E por se tornarem consistentes, elas vão para a universidade e lá acontece a teorização, né? Seria uma forma mais rápida, mas não que seja necessário se tornar apenas, só se torna cineasta com curso universitário. Acho que uma coisa interessante das escolas de cinema é que você também cria um grupo, né? Cria uma turma que você também pode tanto discutir como pode produzir, né? Acho que isso também, obrigatório quando você está produzir. meio... Eu venho do teatro também, assim, tem uma coisa que eu, desde os meus 14 anos de idade, faço parte de grupos de teatro, então esse trabalho coletivo de montar a cena, de discutir textos e de trazer, né, isso vem muito... E para mim isso é muito forte, assim, para eu poder também dirigir, para eu poder também fazer os filmes. Então, eu não fiz a universidade clássica, mas... E no centro experimental, na verdade, o que acontece que é muito interessante é que o vestibular deles é voltado só para cinema mesmo. Aonde, desculpa? Centro Experimental de Cinematografia, em Roma, que é uma das escolas mais antigas de cinema. Então, você... É muito engraçado, você tem que assistir 111 filmes, que eles te dão a lista de 111 filmes para você assistir. Você tem que fazer um curta. E mais alguns. É meio que, assim, o primeiro filme dos grandes diretores, assim. Então, são 111 filmes que você tem que ter assistido, você tem que dar uma palestra para eles sobre o cinema, sobre por que você acha que você tem que estar lá e etc. Você faz um curta e aí tem um mês que você fica lá no seminário propedêutico também. E aí tem... só que lá você já entra para cada uma das áreas. Você vai ficar 3 anos estudando período integral numa área específica. Então, você vai para a produção, já desde o começo, ou para direção, roteiro, atuação, som, tanto a parte de trilha sonora quanto do técnico de som, também é uma formação específica. Direção de arte e figurino, enfim, a cada uma das áreas você vai ficar 3 anos de período integral só naquela área e trabalhando com os outros da escola. Né? O que eu acho interessante disso, e na verdade eu não tinha 21 anos, acabei entrando para atuação, porque para ser diretor lá tinha que ter mais de 21, eu tinha 19. Então, enfim, eu falei, vou por aqui, depois... mas o que eu acho interessante disso é que o vestibular, eu sempre pensava, eu vou ficar estudando isso daqui, mas se eu não passar, pelo menos essa bagagem minha é boa de qualquer jeito. Eu não estou estudando uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? Não estou estudando plateumintos, enfim, sei lá, coisas que não tem nada a ver com essa área, né? Hoje a gente observa que os canais da TV paga começam a estimular a produção em TV e em cinema. Tem melhorado a área de trabalho dos cineastas? Ou ainda é uma atividade marginal? Uma atividade que tem que ter uma outra profissão paralela? Pelo menos no meu caso, eu acho que tem melhorado não só pelos canais de televisão, mas também pelo interesse de determinadas instituições em incorporar o vídeo
dentro de exposições e tudo mais. Eu estou fazendo um trabalho recente agora, a gente está fazendo uma residência na Oswald de Andrade, que partiu de um trabalho que a gente apresentou, um grupo de pessoas que a gente apresentou no Sesc Santo Amaro, no ano passado, e a gente está negociando agora com o Sesc Pompeia para fazer esse trabalho acontecer lá. Então, essas instituições grandes começam a ter mais interesse em dar visibilidade a trabalhos que envolvem audiovisual, instalação, música ao vivo e tudo mais. Porém, não é ainda o suficiente para viver apenas disso. Como eu trabalho com esse cinema experimental, me interessa muito também pensar sobre, refletir sobre, por isso eu fui fazer mestrado, para compreender mais o que eu estava fazendo, o que eu me interessava, tentar entender de onde vem, como que é construído essa linguagem. E a partir daí eu comecei a ver também a importância de dar aula. Eu comecei a perceber que dar aula complementa o que eu estou desenvolvendo. Eu acho que faz parte desse desenvolvimento do trabalho e tudo mais. Então acaba sendo também uma complementação financeira, se é assim que a gente pode dizer, né? Interessante. Eu, de minha parte, assim, eu ganho dinheiro como roteirista e gasto produzindo, assim, contratando as pessoas para poder fazer os filmes que eu quero fazer com a independência e autonomia que eu busco. Quer dizer, você não busca o financiamento de leis? Não, assim, mas é que tudo demora muito, assim, então você tem que ter uma paciência de um tamanho, e você tem que ter muitos projetos acontecendo paralelamente para poder ter uma rotatividade desses recursos, né? Então tem coisinhas menores que você faz para televisão, séries de documentário, umas coisas que são mais fáceis de produzir, mas assim, né, que são mais fáceis mesmo, e aí você tem um pequeno dinheirinho que vai girando e que você vai pagando as pessoas. Na verdade, assim, eu tive que fazer uma produtora para poder ter autonomia como cineasta. Uma coisa que parece esquizofrênica, mas para você poder ter autonomia, no fundo você acaba tendo que também buscar os recursos, participar dos editais, enfim, trouxe uma sócia, a gente acabou montando uma produtora. Até essa parte de produção, na verdade, as pessoas que tiveram formação de advocacia, de administração, são até melhores, assim, porque realmente lidam bem com papéis. Porque você tem assim, os editais, a quantidade de papéis que você tem que lidar, assim, eu tenho pavor, eu olho para minha sócia, eu acho incrível o jeito como ela consegue lidar com pilhas de papéis, assim, porque eu só assino, assim, me dá um pânico. O FSA hoje em dia é a gente tem há poucos anos, né, que tem crescido muito, Fundo Setorial do Audiovisual, acho que pra gente é um dos melhores cenários, assim, para quem faz, inclusive agora abriu uma linha para filmes de arte, né, a gente está lutando politicamente para que abra mais espaço, que não seja só o cinema comercial, né, só o cinema que dá bilheteria, mas para que as outras formas de linguagem, de experimentação e de experiências, né, possam ser contempladas por esse fundo, que ele é um fundo que ele tem, todo o ingresso de cinema que você compra tem uma pequena taxa que se chama Condecine, que vai para esse fundo. Também quando você licencia para televisão e tudo mais, vai uma pequena taxa para esse fundo. E a partir de 2008, se não me engano, como você vê hoje em dia filme em qualquer celular, em qualquer computador, começou-se a cobrar esse imposto da telecomunicação. E aí o fundo que tinha, enfim, não sei, 40 milhões foi para 1 bilhão, assim, sabe? Assim, foi uma coisa assim, um salto enorme, porque telecomunicação gira muito dinheiro, e aí esse fundo agora está muito maior para investir, eu acho que agora, enfim, 400 milhões, os outros 600 foi, enfim. Então, nós temos um problema ainda real, a questão da exibição, não é? Quando os filmes entram no grande circuito, entram em poucos cinemas e ficam muito pouco tempo, né? E eu fui assistir seu filme no canal Brasil, né? Que é um lugar que veicula muito mais filmes do que a gente consegue assistir, né? Então, esse é um problema ainda, uma luta que deve se travar, não é? Na verdade, a gente precisa buscar leis, né? A gente tem vários cineastas que a gente está se juntando. Tem uma lei que chama Lei para Cinema de Arte e Ensaio, que já tem 56 anos, surgiu na França e na Alemanha, existe em 29 países, que é uma lei que protege o direito do espectador de ter pluralidade de oferta quando você chega no cinema. E tenta combater um pouco porque aqui você vai no multiplex, tem o mesmo filme passando em todas as telas, ou no máximo 2 filmes passando em todas as telas, né? Isso é que nem você chegar no supermercado, só tem um produto no supermercado e você não tem essa pluralidade. Essa é uma lei que nesses países todos, ele dá um incentivo para o exibidor de abatimento do imposto de renda
uma vez que você exibe esses títulos que são chamados de arte ensaio, que é um selo que recebe, que são os títulos que passam nos festivais pelo mundo e são lançados com menos de 100 cópias, ou seja, lançamentos pequenos. E aí, com isso, eles conseguem criar, por exemplo, no multiplex que tem 10 salas, uma sala está passando esses filmes. E aí o espectador chega lá e pelo menos tem um lugar que ele pode ver filmes que sejam da Coreia, da Romênia, do Japão, do próprio Brasil, enfim, que não sejam tão só o blockbuster americano ou brasileiro, né, que é meio parecido até. Então, isso tem a lei de cota de tela, que 20% das telas tem que mostrar filme brasileiro, que hoje em dia está sendo ocupado com os blockbusters brasileiros. Então, assim, é realmente uma questão de cartel, uma questão assim, de muita negociação política para a gente conseguir quebrar isso dentro da sala de exibição, né? O nosso parque exibidor também é pequeno, tem 2.500 salas, está aumentando agora, está crescendo muito, a bilheteria está crescendo assim, né, em franca expansão, mas ainda é muito pequeno. A Índia, para ter uma ideia, tem mais de 15 mil salas, né? Num país que é menos, assim, um pouco maior do que a metade do nosso. A gente tem 2.500, é muito pouco. E é engraçado isso porque quando você acaba produzindo tudo sozinho, mesmo no campo do documentário, em 2004, eu ainda era estudante aqui na PUC, eu tive uma experiência, eu fui para o Timor-Leste como voluntário para dar aula de português lá. E aí eu levei um equipamento de vídeo, levei uma câmera, e ao longo dos 6 meses que eu morei no Timor-Leste, eu gravei entrevistas, desde entrevista com alunos, com os quais eu me relacionava todos os dias, até com o Xanana Gusmão, que na época era o presidente do Timor-Leste, o Ramos Horta, que tinha ganho o Prêmio Nobel e tudo mais. E aí depois eu voltei com esse material e passei 6 meses editando. É um trabalho autoral e de formiguinha ali. Aí eu gravei 15 horas de material, voltei, passei 6 meses editando, fiz um curta-metragem de 25 minutos, mandei para o Festival de Gramado e ganhou 2 prêmios, na época no Festival de Gramado em 2005. E logo depois foi exibido na TV Cultura e na Futura. E depois o filme morreu. Assim, quer dizer, ele foi engavetado, porque claro, aí você começa a se envolver em outros projetos, começa a fazer outras coisas, e num trabalho autoral, sem uma estrutura de produção maior, você não consegue fazer esse trabalho, administrar e fazer esse trabalho, talvez ter a visibilidade, talvez que devesse ter e tudo mais. Então acaba ficando para poucos. Eu agradeço a contribuição de vocês. Muito obrigado, Silvio. E até o próximo Desafio Profissão.